Então, galera, olha só. Vamos fazer um exemplo de aplicação dessas equações. Imaginem vocês que eu tenho uma lente convergente. Eu digo a vocês que a distância focal dessa lente convergente é 20 centímetros. E eu coloquei um objeto diante dessa lente, então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu coloquei um objeto diante dessa lente na posição de... Deixa eu ver um resultado bonito aqui. Coloquei o objeto a 40 centímetros da lente, assim não vai ter como a gente interpretar errado a brincadeira. O objeto então está bem no ponto antiprincipal. 3 quadradinhos, foco, imagem, ponto antiprincipal, imagem. Ou seja, o que eu estou te falando quando eu coloquei o objeto no ponto antiprincipal? Eu já estou te falando que a posição do objeto é 40 centímetros. Nós já sabemos do estudo anterior onde é que a imagem vai se formar, né? Onde é que a imagem vai se formar? Deixa eu ver, deixa eu diminuir o objeto para a gente poder fazer o desenho. O raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, passa reto. Então, a imagem tem que se formar bem no ponto antiprincipal. Se isso aqui é 40, então aqui também tem que ser 40. O pelinha tem que dar 40, né? Certo? A gente já sabe disso devido ao estudo gráfico. Mas agora nós aprendemos a calcular. Se eu conheço a posição do objeto e a distância focal, eu consigo achar a posição da imagem. 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 40, mais 1 sobre pelinha, mais passamentos. 1 sobre 20, menos 1 sobre 40, é 1 sobre pelinha. O mínimo entre 40 e 20 é 40, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Não vamos fazer direto, né? Vamos fazer para a galera entender o que aconteceu. E aí ficou então que 1 sobre 40 é igual a 1 sobre pelinha, e como nós esperávamos, o pelinha deu 40. Exemplo tosco, se for pensar, né? Exemplo idiota, se for pensar. Para ficar mais divertido, só se eu fizesse o seguinte. Vamos colocar uma outra lente aqui. Sim. Vamos colocar uma lente divergente agora. Vocês devem aceitar que vai existir a formação de uma nova imagem, né? Mas eu não estou preocupado com aquele objeto. Eu quero saber qual é a imagem que vai ser gerada a partir da imagem. Então a luz primeiro passou pela lente 1, depois passou pela lente 2. Quando a luz passou pela lente 2... a luz que a atingiu já tinha formado a imagem. Então vocês têm que entender que esta imagem gerada pela lente 1 é objeto para lente 2. Imagem gerada pela lente 1 é objeto para a lente 2. Eu digo a vocês que a distância focal desta nova lente, da lente 2, é menos 10 centímetros. Por que menos? Porque é uma lente divergente, convergente, foco positivo, certo? Eu digo a vocês que a distância do ponto antiprincipal da primeira lente até o centro óptico da segunda lente é 10 centímetros também. Aí eu perguntaria, qual é a posição da imagem final? Quando eu for calcular a posição da imagem final, eu poderia usar mais uma vez a equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Qual é a distância focal da nova lente? Menos 10. E aonde está o objeto? A que distância da lente? 10 centímetros. Não se esqueçam, a imagem gerada
gerada pela lente 1 é o objeto para a lente 2. Isso é clássico no vestibular. Quer dizer, não acontece em todo vestibular, entendeu? Mas já aconteceu várias vezes, é a questão satânica. Mas eu ainda vou piorar ela, pode ter certeza. Então, qual é a posição do objeto? 10. 10. Isso é igual a 1 sobre P'. Mais passa menos 1/10. Menos 1/10 é igual a 1 sobre P'. Menos 1/10 menos 1/10 é menos 2/10. Isso é igual a 1 sobre P'. Invertendo ambos os lados da equação ou fazendo a multiplicação cruzada, onde estará a nova imagem? Menos 5 centímetros. O que significa esse menos? Virtual. Antes tinha dado positivo a resposta. Por que tinha dado positivo? Porque a imagem era real. Nada demais. Se eu fosse desenhar o raio que chega paralelo, fala comigo. Desta lente? Sim. Sim. E aí? Gostei? Me ajudem? O amigo falou, professor, peraí, isso tu falou na aula passada que quando o objeto está no foco, a imagem é imprópria. Como que agora o objeto está no foco e a imagem não deu imprópria? A lente que gera a imagem imprópria é a convergente. A lente divergente não. A lente divergente, a imagem é virtual, menor e direita, independentemente da posição do objeto, beleza? Mas eu gosto disso, tu vê, o cara tá ligado, ele tá prestando atenção, ele tá conectando com a aula anterior. Mais uma vez, sou orgulhoso, garoto, parabéns. Então, só não foi uma imagem imprópria porque essa segunda lente é divergente. Ótima observação, garoto. Tu vê, ó, se eu quisesse desenhar onde é que está a nova imagem, eu faço igual. Aqui estaria o foco dessa nova lente, né? É o ponto principal da lente 1. Aqui é o foco objeto da lente 2. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. E nós perceberíamos que esses raios, se o desenho estivesse bem feito, estariam divergindo. Deixa eu dar uma divergida aqui na marra. Deixa eu afastar um pouco essa distância focal para os raios divergirem. Como os raios estão divergindo, eu teria que fazer o prolongamento, certo? Só que eu fiz como se a lente fosse convergente, né? O raio que chega paralelo sai pelo foco objeto. Então tu vê, eu teria que prolongar o raio de luz, a imagem estaria ali, ó. Realmente, né, apesar de ter sido feito a mão livre, de fato a imagem ficou mais próxima da lente do que o objeto. 5 centímetros, isso aqui era 10, isso aqui é 5 centímetros, honesto. Por que ficou negativo? Porque é virtual. Virtual porque nós usamos prolongamento. Cara, então assim, ó, só de ter duas lentes, tu tira um monte de gente da jogada. Muita gente já tem dificuldade de calcular a posição da primeira imagem. Imagina lembrar que a imagem gerada pela lente 1 é objeto para a lente 2, para fazer o segundo cálculo. Meu Deus, bem complicadinho. Tu acredita que dá para piorar? Dá para piorar. Olha só o que eu vou fazer, meus amigos. Olha só o que eu vou fazer. Fiz o exemplo 1 e já foi satânico. O começo parecia sono, né? Dava sono no começo. Nem precisava ter calculado isso. A galera já sabia onde é que a imagem ia parar devido à aula anterior. Aí eu coloquei uma segunda lente para dar uma pimentada na nossa relação. Te mostrei que a imagem gerada pela lente 1 é objeto para a lente 2. Então isso é um objeto para esta lente, embora seja uma imagem para aquela. E fiz o cálculo normal. Deu um resultado esperado. A imagem tinha que ser virtual, invertida à direita. Depende, né? Invertida em relação ao objeto original. Mas se isso é objeto e isso é imagem, é direita, né? Tanto que é virtual, menor e direita. Concorda comigo? Beleza. Calculamos. Olha só a pequena alteração que eu vou fazer no exemplo, que vai torná-lo satânico. Essa é a lente 1, cuja distância focal era
20 centímetros. Tinha um objeto colocado bem no ponto antiprincipal. Vou manter o objeto lá no ponto antiprincipal. Objeto. Só que olha o que eu vou fazer. Isso aqui era 40 centímetros, né? Mais 10, qual era a distância entre as lentes originalmente? 50, não é? Tudo bem para vocês? Isso é 40, isso é 10. A distância entre as lentes era... A única coisa que eu vou fazer, dá uma observada. Essa é a lente 2. Ela continua com a mesma distância focal anterior, ó. Concordam que até agora está tudo idêntico? Única diferença. A distância entre as lentes, que antes era 40 mais 10, 50, agora eu vou transformar em 30. Como é que a gente resolve essa encrenca? Pergunta: determine a posição da imagem formada pela segunda lente. Determine a posição da imagem formada pela segunda lente. Cara, essa é o tipo de questão que é uma sacanagem de botar para o professor sem aviso prévio. A imagem da imagem, perfeito. Determine a imagem da imagem. Poderia também ser escrito isso, é menos elegante, mas é honesto. É honesto. A imagem da imagem. Me ajudem, pessoal, para eu descobrir aonde é que a imagem da primeira lente vai se formar. Vai mudar o cálculo? Não mudou nada para a primeira lente. Então vai dar 40. A imagem se formaria, 40, né? A imagem deveria se formar, então, aqui atrás, né? Concordam comigo? Só que aí, quando eu aproximei a lente para cá, tu concorda que quando eu coloquei a lente nessa nova posição, não faz sentido eu desenhar aqueles raios continuando ali, né? Porque esses raios vão ser interpretados, vão ser interceptados pela lente antes deles se encontrarem. Ou seja, esses raios seriam transformados em Se esses raios foram transformados em prolongamentos, a imagem gerada pela primeira lente era real. Mas como a segunda lente interceptou essa luz antes dela se encontrar, este objeto, que era real no exemplo 1, virou um objeto Gertrudes, é a coisa mais satânica que pode nos aparecer. Nada pode ser pior do que isso. Esta imagem, que era uma imagem real, imagem que era para ser real, gerada pela lente 1, é um objeto de que tipo? Virtual. Isso é uma raridade. Só havia aparecido uma vez no vestibular isso. Estou com um palpite que há de aparecer de novo. Imagem real gerada pela lente 1 é um objeto virtual para lente 2. Qual é a alteração que vai acontecer na resolução para descobrir a imagem da imagem? A distância focal da lente mudou, meus amigos? Não, continua sendo menos 10. Antes, qual era a posição do objeto antes? 10 centímetros. Continua sendo 10, tu concorda? Porque se essa distância toda é 40 e essa distância é 30, aqui continua sendo 10. Mas se eu colocar 10 aqui, a resposta vai ser igual e não faz sentido. Menos 10. Cara, isso é uma raridade. Como o objeto é virtual, a posição dele ficou negativa. Cara, tu tem que estar muito ligado nessa situação. Como é que eu vou me programar para isso? Simples, pô. Se tiver duas lentes, primeiro tu calcula a imagem gerada pela primeira, sem estresse. Aí tu só tem que ver se a posição dessa imagem está à frente da lente. Se a imagem é real, vai virar um objeto real. Porém, se essa imagem se formar atrás da segunda lente, se essa segunda lente interceptar a luz antes de formar a imagem, esta imagem real vira um objeto só isso, e o P dele fica negativo, que é uma raridade, é uma coisa que acontece uma vez na vida ou na morte.
E olha que curioso, menos 10 passar para lá, mais 10. E mais 10 com menos 10 dá igual a quanto? 0. Caramba, está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. E P' é 1 dividido por 0. Onde é que vai se formar essa imagem da imagem? No infinito. Como é que a gente fala quando uma imagem se forma no infinito? Caramba, aconteceu aquilo que tu queria, meu querido. Que é uma raridade. Imagem própria, a gente só supõe de lentes convergentes. Não foi o que eu tinha acabado de falar? Porém, aquele estudo que nós fizemos foi só para o objeto real. Aquele estudo gráfico da aula anterior não tinha objeto virtual. E agora nós vimos, cara, olha que coisa satânica. Isso é uma questão estilo Ita. Uma lente divergente pode gerar uma imagem própria? Pode, né? Desde que o objeto seja virtual e esteja no foco. Sacou? Então, uma situação bem rara, bem anômala. Imagem imprópria ou forma-se no infinito. Imagem imprópria ou forma-se no infinito. Então tu vê, cara, duas situações bem parecidas. Essa foi tranquila. Calculei a posição da imagem, a imagem virou objeto, calculei a posição da nova imagem. Tranquilo. Mas quando eu aproximei as lentes, mantive tudo igual. Só o fato de eu ter aproximado as lentes deu uma questão satânica, demoníaca. Essa é perigosa. A minha mágoa com essa questão é que eu já vi ela numa turma cheia. Tu vê o cara, chegou o carinha assim, professor, caiu no 10, uma questãozinha de lentes, pode fazer? Eu, óbvio, né, cara, um prazer, obrigado, amigo. Fui fazer a questão. Aí, corrigi a questão, a galera, professor, não bateu o gabarito. Eu, que estranho. Aí já começou a dar aquele suador, né, cara, aquele desconforto, né, meu Deus. Aí que eu me toquei, cara, tive que fazer o desenho, que primeiro não tinha feito o desenho, tinha feito só o cálculo. Calculamos a posição da primeira imagem. Aí eu perguntava para a galera, a primeira imagem vira o quê? Vira objeto, eles mesmos me ajudaram. Fiz o segundo cálculo, não bateu o gabarito, o suador começou. Aí eu fiz o desenho. Quando eu fiz o desenho, eu me toquei que a imagem gerada pela primeira lente estava sendo interceptada antes de se formar pela segunda lente. E aí aquela imagem real virou um objeto. Aí ele me quebrou as duas pernas, né? Aí por sorte, antes da aula acabar, eu consegui finalizar, mas ficou aquele desconforto no ar. Como caiu há uns 3 anos atrás, está na hora de aparecer de novo. É o pior que poderia nos aparecer de lentes esféricas. Te garanto. Difícil algo pior do que isso nos incomodar. A imagem da imagem. Agora, galera, vamos finalizar a aulinha comentando pelo menos a equação dos construtores de lentes.